louvamos o teu nome porque o Senhor tem nos suprido em todas as nossas necessidades. E mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos, sabedoria do Senhor para administrar os bens arrecadados aqui, a sabedoria para a comissão de finanças que trabalha pensando e provendo essa área da nossa igreja. O Senhor continue capacitando os nossos irmãos, abençoando-os grandemente pelo trabalho que eles exercem. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e mais uma vez te pedimos, aqueles que porventura não puderam participar desse momento pela falta de um emprego, pedimos que o Senhor derrame suas bênçãos, que essa semana seja uma semana de renovo, de vitória, de provisão, de direção, e que eles se sintam, Pai, acompanhados, dirigidos por Ti, em todas as suas situações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Hoje nós temos uma visitante ilustre aqui. Eu quero convidar toda a família para vir aqui à frente e a gente vai receber hoje, consagrar a vida da Ana Luísa diante do Senhor. Bom dia de apresentação de bebê que a gente vê a família toda, né? Conhece todo mundo, né? Isso pra gente é uma alegria receber todos vocês aqui, viu? Graças e paz, amados. Amém? Antes de cantar, né? Queria deixar uma mensagem, uma palavra para os pais da Ana Luísa, carinhosamente Aninha, né? E o nosso bem mais novo na família, bênção. A palavra que eu gostaria de deixar, primeiramente para os pais da Aninha, é o versículo mais básico, né? Instrui a criança, instrui a Aninha no caminho que deva andar. Para ela crescer, está bem velhinha, ela não venha se desviar dos caminhos do Senhor. A música que eu vou cantar fala assim: que Jesus é o melhor amigo. E é uma incumbência sua, Juliana, é uma incumbência sua, Rodrigo, apresentar esse amigo para a Aninha. E que ela vai crescer, vai passar por situações difíceis, como todos nós passamos, mas que ela não venha se desviar e se afastar desse amigo que é Jesus Cristo. É a resposta de vocês. E a Aninha está ouvindo, eu tenho certeza que ela está ouvindo. E que Jesus será o amigo dela. Amém? Amém. Vida sem Cristo é nada, parece uma pobre ilusão. Não passa de um conto de fadas que não tem sentido e razão. Pessoas que vêm, pessoas que vão, buscando um mundo melhor. Precisa da ajuda de alguém, de um ser superior e maior. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal. Com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo mal. Segura minha mão e me ajuda por todo viver. Ele é o melhor que
Parece uma doce ilusão, não passa de um conto de fadas que não tem sentido e razão. Pessoas que vêm e que vão, buscando um mundo melhor. Precisa da ajuda de alguém, de um ser superior e maior. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal. Com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo mal. Segura minha mão que me ajuda por todo viver. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal. Com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo mal. Segura minha mão e me ajuda por todo viver. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Ele é o melhor que existe pra mim e você. Vamos treinar. Eu queria, na verdade, agradecer a Deus, né, pela forma tão carinhosa que Deus tem tratado a nossa igreja, né? Deus tem nos visitado aqui com muitos bebês, tem nos dado um crescimento de bebês também, né? E a gente louva a Deus por isso. Eu só queria dizer para todos vocês que estão aqui, né? Tem tio, tem tia, tem vô, tem vó, tem bisa, né? E isso é maravilhoso, né? Eu tenho certeza que a Aninha chegou num lar abençoado por Deus. E as minhas palavras são as palavras do... Eita, me fugiu o nome. Do Ronaldo. Que Deus possa abençoar vocês. Não se esqueçam que vocês ganharam uma herança do Senhor, e todos vocês são corresponsáveis de fazer com que essa herança cresça e seja uma bênção, né? Vamos orar? Vamos ficar em pé, queridos? Levantem-se, por favor, estendam suas mãos até aqui. Vamos orar, colocando a Aninha diante do Senhor. Pai bendito, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós queremos apresentar a Ana diante do teu altar e pedir: Senhor, toma a tua serva já desde já. Nós sabemos que desde o ventre ela foi consagrada ao Senhor de uma forma toda especial nesta noite. Nós dedicamos a vida da Ana, tudo que ela vier a ser, por onde quer que ela ande, que ela venha a ser uma grande serva do Senhor, que ela possa transmitir o seu amor, ela possa transmitir a tua graça e a tua misericórdia a todos que estiverem ao seu redor. Visita Rodrigo, a Juliana, todos os que estão aqui, tio, tia, vovó, bisa, biso. O Senhor abençoe todos eles. Que o Senhor dê a eles condições de darem o melhor para a Ana, para que ela possa crescer nos teus ricos caminhos. E que a graça do Senhor não falte nunca à vida da Ana e a nenhum dos que estão aqui. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Paz.
Rose tem um presente para vocês. Crianças podem subir aqui. Graças paz, irmãos, boa noite a você visitante. Eu não poderia deixar de fazer um agradecimento a todos que nos ajudaram na programação das crianças. E assim, quem faltou, deixou de ver, foi uma grande bênção. Eu gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram, e só o Senhor para recompensar vocês. E o ano que vem nós estamos aí de novo, viu? Quem vai orar hoje? Tá, vai pertinho. Agora fechar os olhinhos para a gente falar com o Papai do Céu. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos deu, pela minha família. Abençoa todos que estão na igreja, abençoa o pastor, abençoa todos na minha casa, abençoa minha avó, abençoa a minha tia, abençoa meu tio, abençoa minha tia que está viajando, abençoa minha mãe, abençoa meu tio, abençoa todos da minha família, abençoa meu avô, abençoa todos que estão aqui hoje nessa igreja maravilhosa que o Senhor nos deu. Eu peço de hoje para todos sempre. Amém. Papai do céu, abençoa minha mãe, minha avó, meu tio, minha prima, toda a minha família, todo mundo que está aqui, pelas crianças que vão descer agora para sair. Amém. Papai do céu, abençoa minha mãe, meu avô, meu tio, minha mãe, meu pai, Amém. Mais alguém? Papai do céu, abençoe minha mãe, meu avô, minha tia, todo mundo que está aqui, o pastor. Amém. Então, quem não conseguiu orar aqui, pede para a tia deixar vocês orar lá na sala, tá bom? Vamos fechar os olhos que a tia vai orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu estar na Tua casa, Senhor. Pai, eu venho te agradecer por tudo que o Senhor fez no dia de hoje, Pai, pelo nosso almoço, Pai, pela nossa assembleia, Pai. Eu venho te agradecer também, Pai, por tudo que o Senhor fez nas nossas programações, Pai, por o Senhor ter estado no controle de tudo, Pai. Te agradeço pela vida de cada um, Senhor Jesus, que somou conosco, Pai, para nos ajudar, Senhor. Te agradeço também, Pai, pelo nosso ministério, Pai, por estar à frente desse ministério, Pai, e te peço, Pai, que o Senhor me capacite a cada dia, Pai, capacite a nossa equipe, Senhor, que o Senhor prepare também pessoas para estar nos auxiliando, Senhor. Que possamos ser bênção, Pai, na Tua casa, Pai, que possamos ser bênção a todos aqueles que chegarem à Tua casa, Pai. Que o Senhor esteja nos conduzindo da forma que o Senhor quiser, que o Senhor querer, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e te peço também que o Senhor esteja conosco ali embaixo na salinha, Pai. Esteja nos livrando, Pai, de qualquer situação, Pai, adversa que possa acontecer. Esteja, Senhor Jesus, colocando, Senhor, sabedoria a cada professor que vai estar ali ministrando a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Manda você. Nós gostaríamos de conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira, segunda, terceira vez nessa noite. Na galeria nós temos alguém nessas condições, primeira, segunda, terceira vez, dê um sinal aí com a sua mão. Não. Aqui na parte principal temos alguém nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, dê um sinal aí com a sua mão. Temos alguém. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Não? Vamos ficar em pé? Vamos dizer aos nossos visitantes, hoje não vai ser no 3, vai ser no já. Já! Somos uma igreja que pensa em você. Louvado seja o nome do Senhor, pela presença de vocês, que em nome de Jesus vocês sejam abençoados, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um.
Vamos sair dos nossos lugares. Vamos cumprimentar o máximo número de pessoas. É bom estar ao outro lado. Louvemos. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que não entendemos ou que não estamos conectados totalmente com Deus e às vezes nós perguntamos por quê, Senhor. Certa vez, o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam numa casa e eles avistaram um aleijado. Agora eu não me recordo ao certo se era um aleijado ou se era um cego. E alguém perguntou: Senhor, aquela pessoa é daquela forma porque os pais dele pecaram, os pais dele pecaram, ou foi ele que pecou? E o Senhor Jesus respondeu de forma grandiosa: nem ele nem os pais dele. Ele é dessa forma para que a glória do Senhor seja manifesta na vida dele. E foi lá e o curou. Eu não sei qual é a sua realidade, mas o segredo para sair de todos os problemas, de todas as dificuldades, ou até estar nos problemas, mas com confiança no Senhor, reclamar ao Senhor. Amém? Deixa eu proclamar, Senhor. A ti eu vou clamar.
pois nós nos rendemos. Socorro, irmã Elizabeth, por favor. Hoje o nosso momento de encorajamento vai ser diferente. Nós vamos ser encorajados por experiências que as nossas irmãs viveram e elas vêm hoje aqui agradecer o Senhor. Boa noite, irmãos. Irmãos, o salmista Davi disse no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu estou aqui para agradecer aos irmãos que me ajudou, que orou por mim. Eu pedi para os irmãos orar, alguns dos irmãos, eu não pedi aqui na frente, mas falei com o pastor, falei com alguns irmãos que eu estava precisando de alugar uma casinha que eu tenho e eu precisava de alugar. E eu fiquei tranquila, tem 3 meses que ela está desalugada, e eu esperando no Senhor, confiando nele, porque ele sabe da minha sinceridade diante dele, e eu estava ansiosa que isso acontecesse. Para a honra e glória do Senhor, hoje meu inquilino está mudando. E eu quero agradecer a Deus as orações dos irmãos que foram lá no PG, que eu pedi, eles oraram, eu sei que eles oraram. Até eu quero agradecer também a alguns dos irmãos que até me enviaram o telefonema para lá, já estava alugada, quando 2 irmãs me ligou e precisava da casa. E eu já estava alugada. Eu agradeço o cuidado, o amor dos irmãos. E isso, quando a gente pede porque tem necessidade. Se a gente não tem necessidade, a gente não pede. E é coisa muito séria, porque quando eu peço uma oração, um irmão, uma ajuda, é porque eu estou precisando. Assim eu creio, quando uma pessoa me pede que eu ore em seu favor, eu sei que é porque ele precisa dessa oração. Eu quero agradecer. Que Deus abençoe a nossa igreja. E nós continuamos orando uns pelos outros, porque a palavra de Deus diz que assim a gente leva as cargas uns dos outros, porque essa é a vontade do Senhor. Obrigada. Boa noite, igreja. O pastor, ele fez eu fazer um resumo do resumo. Eu queria falar muito, mas ele não deixou hoje. Como eu não sei se vou estar de folga na quinta-feira, que é de contar as bênçãos, né? Então eu vou aproveitar hoje. Para mim não me perder, eu anotei, tá? Alguns meses atrás, eu fui diagnosticada com 12 nódulos na tireoide. 2 deles crescendo muito, e a última punção que fiz indicou uma célula cancerígena. Foi um impacto para nós. E na minha cabeça passou um filme bem longo, com várias situações e um frio enorme na barriga. Porém, apesar do medo, eu não murmurei e disse ao Senhor: seja feita a sua vontade na minha vida e me ajude a passar pelo que tiver que passar, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Sempre criei nessa palavra e chegou a hora de pôr em prática. Essa palavra não significa apenas que posso todas as coisas da maneira como eu quero, mas sim... Deixa eu achar aqui. Da maneira como eu quero, mas enfim, veio a cirurgia e... mas antes disso, eu já havia glorificado o nome de Deus
independentemente do resultado. E Ele permitiu que não fosse maligno, que fosse feita a vontade dEle. E assim eu estou aqui, e o médico falou para mim proteger essa cicatriz para não ficar escura. Mas eu disse, essa marca vai ficar para que eu sempre venha me lembrar daquilo que Deus fez na minha vida. E o nome dEle é glorificado através da minha vida. E eu agradeço a Deus pelas orações dos irmãos. Amém. Texto que eu reservei para compartilhar com você, que hoje talvez está precisando viver experiências como estas que vocês ouviram diante do Senhor, é lá no Salmo 65. Eu quero ler 2 versículos, pode só ouvir, depois se você quiser ler, você lê o Salmo em casa. 65, versículos 4, versículo 5, que diz assim: como são felizes aqueles que escolhestes e traze a ti para viverem nos teus atos. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondem com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Que tu firmastes os montes pela tua força e pelo teu grande poder. Felizes, felizes são aqueles a quem Deus escolhe para viver bênçãos na casa do Senhor, debaixo da justiça de Deus. Você pode ser e é uma dessas pessoas. Deus trouxe você aqui hoje para você lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque a palavra de Deus diz que Ele, nosso Deus, tem cuidado de nós. Você está aqui pela primeira, pela segunda, se você já é membro desta igreja e tem algo a colocar diante do Senhor e crê nas palavras de gratidão do salmista que o Senhor nos responde, eu quero convidar você a levantar sua mão, a ficar em pé, da maneira como você quiser. Nós vamos orar crendo nesse Deus. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos pela forma como o Senhor nos trata, pela maneira tão grandiosa como o Senhor nos responde. Muito obrigado, Pai, pelo testemunho que nós ouvimos aqui agora, e nós sabemos que foi para glorificar o Teu nome, para atestar que o Senhor é o mesmo lá do passado, que o Senhor é o mesmo que está agora no presente e é o mesmo do futuro, para nos mostrar, Pai, que nós não podemos nada senão segundo a Sua vontade. E é debaixo dessa vontade, Pai, que eu intercedo por cada vida aqui nesta noite. Eu peço, Senhor, mais uma vez, que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre o teu povo nesta noite, sobre aqueles que entraram aqui com seus corações amargurados, que entraram com seus corações apreensivos pela semana que vem, pela a situação de desemprego, pelos resultados de exames, pelos tratamentos que vão se iniciar ou vão continuar. Pai, nós queremos depositar toda a nossa esperança no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o único que cura, que transforma, que muda sentenças, que faz justiça, que nos livra de toda perseguição, de todo mal, da morte. Nós cremos no Teu poder glorioso. Portanto, Senhor, nós te clamamos nesta noite, manifesta o Teu poder sobre a vida de cada um dos Seus filhos aqui, Senhor. Nós te clamamos pelos desempregados, Pai. Abre as portas das empresas para os Teus filhos nesta semana, Pai. Contempla, Senhor, os Teus filhos com trabalho. Contempla, Senhor, os Teus filhos, Pai, com direções, que eles possam se sentir seguros nas suas decisões e que elas sejam não nossa, mas do Senhor para a vida de cada um dos Seus filhos, Pai. Cuida de nós, nos abençoa e nos visita nesta noite com todo o Seu poder, e é no nome de Jesus,
como nós acabamos de cantar, nós nos rendemos aos teus pés e declaramos que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso e que cuida da nossa batalha, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, o livro do profeta Ageu. O pastor ia recomeçar a série em Josué, vai ficar para o próximo domingo. E nós vamos hoje parar para conversar um pouquinho aqui como igreja. Eu quero parar para pensar neste texto de Ageu, profeta Ageu, capítulo 1. Profeta Ageu, capítulo 1. Se você não sabe onde é Ageu, vai lá na minha classe que eu te ensino. Mas, para você se situar, Velho Testamento, depois de Salmos, Provérbios e Eclesiastes começam, Cantares de Salomão, começam os profetas. Nós temos os profetas maiores, depois os profetas menores. Os profetas menores está lá o livro de Ageu, que é do Velho Testamento de Zacarias, voltando para Gênesis, o terceiro livro. Aliás, quero parabenizar dos 25 que nós começamos, nós terminamos o nosso curso de introdução ao Velho Testamento com 7. Então, eu até quero pedir para eles ficarem em pé, não sei se foi 7 ou se foi mais. Todo mundo que terminou, chegou ao final, estava na última aula lá, por favor, fique em pé. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais gente. Geliane, fique em pé. Minha aluna. Muito bem. Fique em pé, mas vocês levantaram, sentaram, mas estão com medo do quê? Com vergonha do quê? Aplaudam eles, irmãos, que eles são corajosos, viu? Toda semana, né? E eles chegaram ao final. Se você quiser continuar estudando a Bíblia com a gente, a partir de fevereiro, quando o pastor voltar de férias, a gente vai começar a síntese do Novo Testamento, e aí você está convidado a vir estudar com a gente o Novo Testamento. Ageu, capítulo 1, acharam? Porque hoje não tem PowerPoint, hoje é Bíblia pura, tá? E deixa sua Biblinha aberta para você ir acompanhando aí o que a gente vai conversar nessa noite. Na verdade, eu quero dizer para os irmãos que entendem tudo aquilo que nós conversarmos hoje, que é um momento que Deus separou. Desde a última aula que eu dei para o pessoal lá, a gente falou sobre Ageu, eu falei, eu vou pregar sobre Ageu em breve. Eu disse isso para eles lá, e Deus veio dirigindo as coisas para que eu pudesse compartilhar essa palavra com você hoje. E eu tenho certeza que Deus quer falar com você nesta noite, então abre o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Diz assim, Ageu capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram.
Subam ao monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas por surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. O seu desejo, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do mês do segundo ano do reinado de Dario. Continuando ainda no capítulo 2. No dia 21 do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, e perguntou ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, filho do sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. E esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. E farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Vamos ler juntos o 9? E a glória... Senhor, fala conosco nessa noite. A gente quer entender e quer viver a Tua glória. Prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra e trabalha através do convencimento do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Na verdade, eu resolvi parar para a gente conversar um pouco. Eu quero falar hoje sobre prioridades. E a minha primeira pergunta para você, antes de eu fazer qualquer tipo de colocação, é: qual é a tua prioridade na sua vida hoje? Seu casamento? Seu namoro? Seu noivado? Seu filho? Sua saúde? Sua casa? Seu trabalho? O que é prioridade para você hoje? A gente está num texto onde se destaca o profeta Ageu, e eu disse que o profeta Ageu é um profeta considerado menor. Se você não sabe por que os profetas, a gente tem uma série de profetas que a gente chama menor,
é por causa do tamanho dos textos que foram escritos e a quantidade de tempo pela qual eles fizeram as suas profecias. E o profeta Ageu vive uma época de muita dificuldade para o povo de Deus, porque todo mundo conhece que Davi sonhou com um grande templo, Salomão constrói esse grande templo, e o povo vive a glória desse templo, que era um templo maravilhoso. Abro um parênteses para explicar para vocês que quando a gente fala de templo no Velho Testamento, nós nos reportamos à presença de Deus no templo. Por isso Davi, quando escreve aquele salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Davi escreve porque ele sabe que ele teria um encontro com Deus, com a glória de Deus ali. Este templo, depois que Salomão passa o reinado para o seu filho Reoboão, acontece uma divisão de reinos. O reino de Israel se divide em dois: reino do norte e reino do sul. Vou fazer a pergunta para vocês, hein? Reino do norte, capital Samaria. Estou brincando com os meus alunos lá, tá? Reino do sul, capital Judá. E aí, o que acontece no meio de tudo isso? O povo começa a se perder diante de Deus. Primeiro, o reino do norte, que era um reino que tinha o maior número de tribos, né? Ele começa a se envolver tamanho com outros povos, que se desvirtua totalmente da vontade de Deus, e então é destruído e levado cativo, levado como escravo. O tempo passa-se e o reino do sul também começa a se perder, também é invadido, e também todo o povo é levado cativo. E o suntuoso templo de Salomão, que tem uma réplica aqui em São Paulo, né? Se você quiser conhecer, pague e vai conhecer. Eu pretendo um dia ir lá conhecer, mas ainda acho que não está na época, porque eu quero ver. É uma réplica apenas, e não tem nada de santidade do reino lá, do templo de Salomão anteriormente. É só uma réplica. Toda aquela suntuosidade, aquela riqueza pela qual foi feito esse templo, é destruído, acabado, e o povo vai para o exílio e fica como escravo no exílio durante anos. Deus prepara a volta desse povo. Na época, Deus permite que o rei Ciro decrete a possibilidade dos judeus retornarem a Jerusalém e então reconstruírem Jerusalém e o seu templo. O povo viaja para Jerusalém e começa todo o trabalho de reedificação de Jerusalém, começa a reconstruir as suas casas, mas começam a perder a prioridade. Ora, nós estamos falando do povo de Deus, nós estamos falando do povo judeu, nós estamos falando de um povo que tinha uma relação íntima com Deus e que tinha esquecido de Deus e que agora precisava voltar para reatar essa condição de intimidade com Deus. Porém, esse povo volta e se esquece de construir aquilo que marcaria essa relação com Deus, que é o seu templo. Povo que estava lá cativo e como escravo na Babilônia, ganha liberdade, tem oportunidade de recomeçar, de seguir um novo caminho, de direcionar sua história, porém continua
não dando prioridade para Deus. Aí Deus levanta Ageu. Deus levanta o profeta Ageu e conclama Ageu, o povo, a voltar os seus olhos não para a reconstrução da cidade, mas para dar prioridade à reconstrução do templo. A função do profeta Ageu é encorajar o povo a voltar a ter uma relação com Deus, encorajar o povo a reconstruir o templo, que era a marca dessa relação com Deus. No capítulo 1, a partir do versículo 2, nós vamos ver o povo dizendo as seguintes palavras para Ageu: não é hora de mexermos no templo. Não é tempo da gente dedicar a nossa vida a uma relação mais profunda com Deus. Em outras palavras, Deus pode esperar. Em outras palavras, eu cuido primeiro das minhas coisas e Deus ainda não é prioridade. O texto é muito claro quando o profeta diz e pergunta: então é tempo de vocês reconstruírem as suas casas, muito bem acabadas e bonitas, e a minha casa ficar deserta? Diz lá o versículo 4, se você está com a Bíblia aberta, se você não está, abre lá, acompanhe comigo. Este é o pano de fundo, essa é a situação que aquele povo estava vivendo. Sabe o que é mais interessante, o mais gostoso? Hoje eu estava dando aula lá na EBD, lá para os meus alunos, e falando sobre a Bíblia, né? O mais gostoso de ler e de estudar a Bíblia é porque quando a gente lê e estuda a Bíblia com fé, crendo naquilo que Deus está fazendo por nós, naquilo que Deus quer transmitir para nós, naquilo que Deus quer falar para nós, a gente começa a entender e começa a descobrir grandes sentidos desta palavra. E o interessante é que todo esse pano de fundo que eu citei aqui está muito próximo de nós nos nossos dias hoje. Pois também nós precisamos considerar que todos nós aqui já saímos da escravidão, ou que a grande maioria já saiu da escravidão do pecado. Se você concorda comigo, já saiu, diga amém. Amém. Eu estou sentindo que você ainda está em dúvida, mas você não vai sair daqui hoje em dúvida mais. Nós também já fomos libertos da escravidão. Nós estamos também vivendo a oportunidade de reconstruirmos a nossa relação com Deus. Deus está solicitando de nós que nós reconstruamos o nosso templo. Se lá no Velho Testamento o templo tinha um significado sagrado, as 4 paredes tinham um significado sagrado, porque Deus estava no meio das 4 paredes, nós já aprendemos que no Novo Testamento o templo somos nós. A habitação de Deus está em nós. E Deus está dizendo para nós o seguinte: eu quero que você reconstrua o templo que está dentro de você, o templo que estava destruído por causa do pecado, e pela graça de Jesus você tem a oportunidade de vivenciar Deus dentro de você. Deus está nos chamando nessa noite a reconstruirmos a nossa relação. Quantas vezes, queridos, nós temos
o mesmo pensamento como daquele povo daquela época. E eu quero arriscar a dizer que nos dias de hoje, por causa de toda a correria que a gente vive, a gente está respondendo para Deus exatamente como aquele povo. A gente está dizendo assim: não, Deus, não é hora ainda de eu reconstruir o meu templo. Eu preciso reconstruir o meu casamento. Eu preciso ter um bom emprego. Eu preciso ganhar muito dinheiro. Então agora eu não tenho mais um emprego, eu tenho 2 empregos. E para eu poder comprar uma boa casa, um bom carro. Mas quando eu chegar lá, Deus, eu vou usar tudo para a tua obra. Não é isso que vocês falam? Tudo é teu. Mentira! Mentira! Nós estamos preocupados, ou estamos com a mesma preocupação daquele povo. Estamos inteiramente interessados no nosso prazer, exclusivamente. Pior é que, como a história narra, as coisas também se repetem para nós e acontecem da mesma forma. As coisas... Isso que dá ficar na avenida, né? Mas amém por isso. Mas logo vai ter o ar-condicionado, a gente isola todo o barulho da rua. As coisas, quando começam a dar errado, quando os nossos projetos começam a ir por água abaixo, a gente começa a entrar numa crise enorme. E aí a gente começa ainda a reclamar para Deus e dizer: o que está acontecendo, Senhor? Por que isso está se dando? A gente viu e vai ver hoje que o povo pagou por não querer viver um relacionamento com Deus. O povo não deixou de maneira nenhuma Deus agir na vida deles. E agora observe bem o que eu vou dizer. O povo não deixou de construir o templo de Deus por causa da crise. Mas a crise veio porque o povo não se prontificou em construir o templo. Consegue entender a ideia contrária? O povo não deixou de construir o templo por causa da crise. Mas sim, a crise apareceu porque o povo não quis construir o templo. A cegueira espiritual pode fazer as pessoas inverterem a sua relação com Deus e a causa e efeito ser contrária. E ainda mais, a gente está tão cego espiritualmente que a gente é capaz de dizer que as coisas estão dando erradas porque Deus não está olhando por nós. A partir do versículo 5, Deus começa a detalhar, descrevendo o que acontece, ou o que aconteceu com aquele povo, quando ele deixou Deus e a obra de Deus em segundo plano. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 5. Dá uma olhadinha. Diz lá, a primeira coisa: vocês estão semeando e estão
queria que você pensasse na sua vida. Em especial, eu quero abrir um parênteses aqui. A gente está bem em casa hoje, dá para a gente conversar bem. A gente tem tido nos últimos meses na nossa igreja uma oscilação. Quem está visitando a gente, pode ficar tranquilo que eu não sou uma pessoa que fica falando de dinheiro todo domingo, mas hoje eu vou falar. Uma oscilação muito grande nas entradas dos nossos dízimos e ofertas. E hoje pela manhã eu comentava na Assembleia e dizia assim, olha, vou ser bem sincero para vocês sabem por que está acontecendo? A palavra chama-se relaxamento. Falta de prioridade. Mas não é só questão de dinheiro, né? A palavra relaxamento e falta de prioridade pode ser adequada a uma série de outras situações. Mas eu vou dizer para você, você vai cansar de semear e você vai colher pouco. Você vai cansar de comer, você não vai se fartar. Beber não vai se saciar, vai se vestir, não vai se aquecer. E você vai perguntar a seguinte pergunta: por que o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? Talvez muitos de vocês estejam atravessando crises na vida de vocês e têm se perguntado por quê? Por quê? A resposta é imediata. Porque a minha casa está vazia. Vocês sabem quantos anos aquele povo parou a obra da reconstrução? 18 anos, dizem os comentaristas. E por 18 anos eles padeceram pela falta de prioridade de Deus. O que é prioridade na sua vida hoje? Versículo 11. Deus vai dizendo, e Deus diz na verdade, que Ele estava tirando todos os recursos do meio do povo, para que os projetos egoístas do povo não dessem certo. Ele vai falar lá que Ele para de derramar o orvalho. Você sabe por que Ele para de derramar o orvalho? Porque o orvalho, numa determinada época do ano, significava chuva para aquele povo. E quando parava de derramar o orvalho, significava seca. E seca significava falta de comida, falta de sustento, falta de dinheiro, falta de saúde, falta de, entre outras atitudes que Deus resolveu brecar para o povo entender através do sofrimento que eles precisavam reconstruir o templo dele. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Que a gente precisa parar para priorizar Deus. Gente, o caminho é tão fácil e nós transformamos ele num caos. A gente é tão sem sabedoria que quando Deus começa a dar um pouquinho de bênção, logo a gente esquece de Deus. Quando Deus começa a fazer as coisas acontecer, a gente está tão pensando em nós mesmos, a gente esquece de Deus. Mas Deus não levanta Ageu somente para um
encorajar o povo a voltar. Deus fala para o povo: olha, eu tenho boas notícias para vocês. Mesmo nesse caos que vocês têm vivido, eu tenho algo bom para vocês. Versículo 12 diz que o povo resolveu atender a ordem do Senhor e reconhecer que eles estavam errados. E aí então Deus começa a trabalhar de uma forma tão grande, que a gente vai observar Deus agindo no meio daquele povo de uma forma tremenda, a ponto lá no capítulo 2, versículo 9, de Deus dizer para aquele povo as seguintes palavras: vocês reconstruíram o templo. Esse templo não é tão suntuoso quanto o de Salomão, mas eu quero dizer para vocês, diz o versículo 9, que a glória deste novo templo será maior que a do antigo. E neste lugar eu estabelecerei paz. Abra os seus ouvidos, porque como profeta do Senhor, eu estou dizendo para você agora palavras de Deus. A glória do novo templo que você está construindo vai ser maior do que o antigo templo. E você vai viver paz. Amém? Em nome de Jesus. Deus está chamando o seu povo para nesta noite, onde a gente vai parar para celebrar a ceia do Senhor, a entender que a glória do Senhor pode ser maior. Se você for estudar esta palavra, glória do Senhor, você vai observar que esta glória que está descrita aqui é uma glória diferente, que está descrita em outros textos. Esta glória, ela tem o sentido de dizer de um poder grandioso que estava acontecendo no meio do povo após a reconstrução do templo. Aqueles que estavam se encontrando, chorando, começam a viver um novo momento. Essa glória da segunda casa diz que era a glória diferente da glória do templo de Salomão, porque o templo de Salomão, ele era bonito, ele era esplendoroso, era algo que dava gosto do povo entrar. A do segundo templo não dava gosto muito de entrar, não. Era um templo simples, mas existia de uma forma gloriosa o transpassar da presença de Deus. E é isso que nos importa. Nós não precisamos de templos feitos de mármore, nós não precisamos de coisas bonitas, nós precisamos somente da presença do Senhor. E esta presença está disponível para todos aqueles que queiram dizer hoje para o Senhor: Senhor, eu vou mudar a minha relação contigo. Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor em tudo. Senhor, eu vou parar de pensar em mim mesmo e vou pensar na minha relação com o Senhor. Senhor, eu quero investir tempo contigo. Senhor, eu quero parar de pensar na minha casa. Eu quero parar de pensar na minha carreira profissional. Eu quero pensar em todas as coisas da minha vida debaixo da tua ação. Porque eu quero ser bênção para este mundo. E vocês sabem o que esta glória do Senhor rendeu? Rendeu a chegada do Messias Jesus Cristo. O que o profeta Ageu diz ali
é que além das experiências que o povo viveria ali naquele momento, eles viveriam uma glória ainda maior. E essa glória ainda maior era a chegada de Jesus Cristo no mundo. E Jesus chegou, a sua glória está aqui, e você pode experimentá-la para a honra e glória do Senhor. Amém? Então eu quero convidar você a se colocar diante da presença do Senhor. A palavra de Deus diz: olha, vocês que vão participar da mesa do Senhor, vocês precisam se examinar. Vocês precisam estar limpos diante do Senhor. E o Senhor está chamando você hoje para viver um novo momento com Ele. O Senhor está dizendo para você hoje que os seus passos precisam ser de fé e não de egoísmo. O Senhor está dizendo para você hoje que você precisa experimentar viver na dependência do Senhor. O Senhor está dizendo para você hoje que você precisa se derramar diante do Senhor. Foi isso que a gente cantou hoje de manhã. Eu queria que você colocasse esse hino na tua boca, esse cântico na tua boca. Eis-me aqui, Senhor. Eu venho me derramar diante do Senhor. E eu estou cansado de não dar prioridade para o Senhor. Senhor, meu marido não é da igreja, eu padeço por isso. Mas eu quero dizer, Senhor, que eu não casei sozinho com meu marido, eu casei com o Senhor, com meu marido. Então eu entrego ele diante do Senhor. Ele é prioridade diante do Senhor. Senhor, as minhas finanças não são minhas, elas são do Senhor. Senhor, os meus filhos não são meus, eles são do Senhor. O meu carro, a minha casa, os meus estudos, a minha carreira profissional, elas são do Senhor. Senhor, eu estou reconstruindo um templo com o Senhor novo hoje, uma relação mais íntima com o Senhor. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, o dinheiro que eu estou ganhando não é meu, é do Senhor. Deus está te chamando para um novo momento, meu querido. Deus está te chamando para você viver uma espiritualidade contagiante. Este é o ano. Ele pode fazer diferença. Eu quero convidar você, porque hoje nós vamos envergonhar Satanás aqui no nome de Jesus. Eu quero convidar você que precisa fazer essa nova aliança com o Senhor, de começar um novo momento com o Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu já estou aqui, ó. Eu estou aqui te esperando. Então você não precisa ficar pensando em ninguém que está do seu lado, porque hoje o convite não é para quem não é da igreja, hoje o convite é para você que é daqui. Você que tem uma relação com o Senhor. Meu convite é para você. Vem aqui. Vamos nos derramar diante do Senhor. Pode sair do seu lugar. Vem aqui no nome do Senhor Jesus. É tempo de um novo momento com o Senhor. Você precisa renovar a sua aliança com o Senhor. Vem aqui no nome de Jesus. Pode vir, vem, pode descer da galeria, pode sair do seu lugar. Vem aqui no nome de Jesus. Deus separou esse momento para nós nesta noite. A nossa prioridade a partir de hoje, nós vamos fechar neste ano vivendo verdadeiramente uma espiritualidade contagiante. E ela precisa contagiar você, meu querido. Ela precisa contagiar a sua família. Ela precisa contagiar a sua vida, o seu trabalho, a sua carreira profissional. Tudo que faz parte da sua vida, nós vamos reconstruir tudo no Senhor, para a honra e glória do Senhor. Você quer construir algo? Você precisa começar a construir agora no Senhor. Vem aqui e ofereça a sua vida para o Senhor, no nome de Jesus. A glória da segunda casa já está se fazendo presente aqui, e ela é maravilhosa, ela é milagrosa, ela é grandiosa, e ela é do Senhor para nós, no nome de Jesus.
oferecer diante do Senhor. Vamos fazer deste cântico o nosso hino deste dia, desta semana, deste momento, do nosso altar que nós estamos construindo diante do Senhor. Vamos cantar. Se você está sentindo desejo, venha aqui. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, venha clamor. Senhor, escuta nosso clamor nesta noite, no nome de Jesus. Cai em nome de Jesus. Tudo que tem pedido a ação do Senhor na vida dos seus filhos. Senhor, como igreja que o Senhor nos escolheu para sermos bênção para esta cidade, para este país. Pai, nós não temos priorizado o Senhor e nesta noite nós queremos te pedir perdão, Pai. Nós queremos dizer do nosso erro, da nossa insatisfação nessa relação com o Senhor, por termos ofendido o Senhor, e nós declaramos nesta noite que nós estamos reconstruindo as nossas vidas diante do Senhor, que nada nem ninguém vai nos separar da nossa relação com o Senhor, e que toda obra que tem se levantado para tocar as nossas famílias, as nossas vidas pessoais, amorosas, profissionais, nós decretamos e quebramos pela ação poderosa do Senhor, no nome de Jesus, toda investidura do pecado e de Satanás contra nós. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, um grande renovo, um grande avivamento no nosso meio, um grande transbordar do poder do Teu Espírito Santo, que nós possamos sentir a Tua presença aqui, grandiosa e gloriosa, para a honra do Teu nome, Pai. Nós declaramos o senhorio do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa oração, recebe o nosso quebrantamento e nos dá, Senhor, dias na Tua presença para vivermos a segunda glória, que é muito grandiosa, que é o poder do Senhor Jesus sobre nós, no nome de Jesus. Vamos cantar, vir derramar diante do altar. Seus
lugares, nós vamos continuar louvando o Senhor, porque agora sim, agora a igreja do Senhor está plena e pronta para celebrar a ceia do Senhor. Vamos louvar, vamos engrandecer, vamos encher esse templo com a glória do Senhor, e vamos assim partilhar e relembrar a morte e principalmente a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que é vivo e que está aqui no nosso meio. Os irmãos que vão nos ajudar, por favor, cheguem até aqui. Vamos cantar? Número 286. Ainda estão distribuindo lá no fundo, ou em cima já foi? Alguém de vocês recebeu aqui? Vamos cantar só.
Cristo. Memória ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Messias, aquele que inaugura a nossa segunda glória, por tudo aquilo que ele sofreu. Pastor, desculpa. Ok. Quem falta, por favor, se aproxime. Mais fácil. Mais alguém? Você vê? Memória ao nosso Messias, aquele que inaugura a nossa segunda glória, que nos faz viver realmente o poder e a grandeza do Senhor, por tudo que ele sofreu, pela sua morte, pela sua ressurreição. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. Convidar você a se colocar em pé, você dar um abraço a quem está aí do seu lado, desejar ele uma grande semana. Você pode deixar o seu cálice aí no banco. Agradecer a sua presença aqui com a gente. Deus abençoe você, volte a semana que vem. Nós estamos vivendo, sendo impactados por aquilo que Josué tem nos ensinado. Venha participar conosco. Nós vamos orar encerrando. E logo depois a gente vai cantar para encerrar. Ok? Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, a redentora do nosso Senhor Jesus, as doces comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus esteja com esta igreja, com o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos cantar e assim a gente encerra a nossa celebração. Deus abençoe a todos. Uma grande semana.